Bola no Para está no ar para você. Você que acompanha no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Vai ser bem-vindo sempre para acompanhar o programa Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. E com reprises aqui no canal de São Paulo. Tem reprise terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Seja bem-vindo e também conheça a programação do canal de São Paulo. Eu tô com o Tiaguinho aqui, que vai falar um pouquinho da Várzea de São Paulo. Mais um espaço para a Várzea de São Paulo no programa Bola Não Para. E, coincidentemente, né, uma coisa foi atraindo a outra do Pioner. O Sérgio Pioner esteve aqui o ano passado, em 2019, contou um pouquinho da Várzea, que era o sonho dele ver o Allianz Parque lotado na final da Supercopa Pioner, mas infelizmente com a pandemia não pôde ainda ser realizado, mas tomara em breve ele consiga realizar esse sonho de lotar o Allianz Parque, era o grande sonho do Sérgio Pioner. Depois o Juninho esteve aqui, o técnico também do Pioner, de outras equipes, e aí o Juninho falou, Fred, tem uns caras legais, aqui uns caras são destaques, os caras que jogam bem. E aí, um deles é o Tiaguinho. Tiaguinho, prazer recebê-lo aqui no programa, tudo bem? Prazer é todo meu, Fred. Agradeço a oportunidade, né? É sempre bom ter esses espaços aí para falar do futebol amador. Sérgio Pioner, cara, um paizão, Juninho, nem se fala. É uma satisfação imensa poder fazer parte da família Pioner, ter ganhado títulos com a camisa do Pioner. E quero aproveitar o espaço aqui para poder falar desse futebol que é amador, que é algo tão apaixonante e que muitas pessoas ainda não conhecem a fundo, né, o que é o futebol amador de São Paulo, né? Eu mesmo, confesso, eu sabia pouca coisa. Assim, a gente vai conversando com o Sérgio sobre do futebol feminino de Várzea. Eu trouxe a Maria Amorim, que falou um pouquinho das meninas, mulheres crescendo aí no futebol amador. Eu sabia que tinha mais de 100 equipes, nem sabia disso. Eu achava que não era tão intenso assim, a Várzea da parte feminina, e é tão quanto o dos homens. Então a gente vai aprendendo, conversando com vocês, e é bem legal. E mostra esse espaço. A gente sabe que cada vez mais... A gente vai falar de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo. Espaço para jogar bola, virou especulação imobiliária, prédios, apartamentos, terrenos, vai perdendo. E aí ainda a Várzea tá aí e tá cada vez com mais destaques, com transmissão de televisão, competições mais organizadas. Tem as TVs locais, né, que são as pessoas que trabalham na comunicação do futebol amador e que depende do futebol amador. Hoje o futebol, ele é uma fonte de renda, né? Ele gera emprego, ele traz recurso para os bairros, ele traz renda para os bairros. Eu costumo dizer assim, que é até uma frase clichê assim no meio, né, que nunca será só um jogo, né? Nunca será só um jogo, né? Não é só futebol, né? Exatamente. Tem muito mais que isso. Exato. E é assim que funciona mesmo, por isso que quando muita gente estava defendendo aí, fica em casa, tal, a gente entende isso, mas a gente sabe que quem trabalha no meio, no esporte, não jornalistas, pessoas envolvidas na modalidade, estava sofrendo bastante. Sim, exato. Sem jogo, sem nada. Exato. Né, sofre muito. A Várzea se reuniu, né, para fazer arrecadações de alimentos. O Sérgio Pioner trouxe uma ação social, né, do Pioner, e a gente conseguiu arrecadar em uma semana aí em torno de 10 toneladas de alimentos e alguns recursos em grana também para poder ajudar principalmente as pessoas que estão inseridas no futebol amador, que dependem única e exclusivamente do futebol amador. Então a gente conseguiu ajudar jogador, conseguimos ajudar repórteres, pessoas que trabalham no campo com a comunicação, conseguimos ajudar árbitros, né, que é uma da grana do exato, porque assim quando a gente fala de futebol, a gente fala de jogador e treinador. Sim. E diretor e comissão técnica. Os árbitros são esquecidos, entendeu? Então tem muito árbitro que depende do futebol amador. O índice de desemprego cresceu e a alternativa de muitas pessoas é viver do futebol amador, entendeu? A graninha que vinha do apitar os jogos. Exatamente. Né? Porque é como vocês também, né, Tiaguinho? Você tá falando, você é do Pioner, mas assim, tem atleta que joga 4 times, se puder, ele joga 2 jogos no sábado, 2 no domingo. Eu fiz muito isso, Fred, no início, né? Eu tive uma passagem muito breve como atleta profissional. Então, a gente vai contar essa caminhada, vamos lá. Tiaguinho, de onde você é? Que bairro que você é de São Paulo? Eu sou nascido e criado na Zona Sul de São Paulo. Eu gosto muito de falar do meu bairro, né? Jardim Novo Santo Amaro. Porque é minha raiz, é minha essência, eu sou dali. Tá. Atualmente eu moro na Zona Leste, no Tatuapé, eu casei e minha esposa é da Zona Leste, mas eu sou raiz ali da Zona Sul.
Quando pode, vai pra lá? Sim, sempre que possível. Meu irmão tá lá, minha irmã mora lá ainda, né? Os meus pais já são falecidos, mas eu tenho meus irmãos lá, meus amigos estão lá, então sempre que eu posso, eu tô lá no meu bairro, né? Isso jamais esquecerei. Legal. E aí, sempre com bola, Thiaguinho, desde o começo, moleque? Desde criança. Nós somos em 4 irmãos, né? Tá. 3 homens e uma menina. E entre os homens, eu sou o mais novo. E eu ia com os meus irmãos nos rachas da vida e eles falavam que eu era a criança mais chata do mundo, que eu pegava a bola, se agarrava e não queria deixar, atrapalhava o jogo. E eles falavam, você tinha que ser jogador, não tinha outro jeito. Sim. Porque desde criança é essa coisa com a bola, né? E quando começou você começar a jogar jogos mesmo? Eu comecei a jogar futebol assim na rua, né? Tá. Como toda criança que vem de periferia. Sim. E depois, na escola, joguei uma Copa da NAP. Você jogou da NAP? Joguei uma Copa da NAP, Jovem Pan da NAP. E aí eu ganhei a camisa, cara. Eu ganhei uma camisa de destaque, bom de bola. E no outro dia, tinha um uniforme da escola, mas era liberado, era o Sinha Pantoja. Lá na Zona Sul mesmo. Sim. E aí no outro dia, era liberado o destaque, ir com a camisa e tinha exceção. Eu vou te dar um exemplo. No Colégio Mato Cabrini, quando teve destaque da Copa Jovem Pan, da NAP, depois mudou de nome, Clube Social, teve vários nomes, né? Vários patrocínios. Da NAP ficou mais tradição, ficou mais tempo. Pô, tinha faixa no colégio, parabéns. Sim, exatamente. E ali, nesse campeonato, eu lembro que eu era a categoria 8-4, né? E eu era 8-5. No salão jogava em posição, Thiaguinho? Eu sempre joguei mais na frente, né? Ali pivô, no salão eu jogava de ala. Né? De ala. E aí eu me destaquei ali nessa partida, ganhei a camisa e aquilo ali já era apaixonado pelo futebol. Sim. E aquela conquista ali individual me motivou ainda mais. E aí eu comecei a jogar... Pensa assim, se eu for destaque aqui, eu posso ser destaque. Exatamente. E aí eu fui jogar campo. Tinha um time de campo no meu bairro, eu entregava pizza, né? E aí esse cara que eu entregava pizza com ele jogava nesse time do meu 14, bairro. 15 anos? 17, já 16 para 17 anos. Tá. E aí, ele jogava nesse time de domingo. Desculpa, eu vou te cortando só pra gente entender. Tá bom. Entregava pizza a pé? Como que Não, de moto. De moto. Entregava pizza de moto. Então eu trabalhava na garupa de um amigo, porque naquela época... Final dos anos 90 ali, não tinha essa caixa das costas. Então era aquela caixa lateral. É mesmo, então, aquela fundona. Todo motoqueiro tinha um garupa. Sim. Então fui garupa de pizzaria. Então segurava aqui, chegava no corredor, tinha que virar aqui para passar no meio dos carros. Tinha todos os macetes. E aí ele jogava no time do bairro. Tinha um time no bairro, era União Novo Santo Amaro. Tá. E aí ele falou, fiquei sabendo que você bate uma bola e tal. Eu falei, eu jogo, mas nunca joguei campo. Ele falou, não, amanhã você vai lá comigo. Isso no sábado à noite e no domingo de manhã eu jogo. Cheguei na padaria de onde eles saíam, que era do lado da minha casa, e o treinador olhou pra mim assim, cara, foi até engraçado. Ele me mediu, ele falou, Canguru, que era o apelido do rapaz, né? Esse não é jogador, esse né? ninguém não aguenta jogar bola, não. Ele falou desse jeito ainda. Olha as canelinhas dele. Aí ele não deixou eu jogar. Porque a gente chega, né, num time que ninguém conhece, já todo sem graça, exato. Fechadinho, o cara já dá uma dessa. E aí ele não deixou eu jogar. Não deixou? Não deixou. Falou que eu não ia aguentar, que eu ia me machucar, não deixou. Mas eu, molecão, fui assistir o jogo feliz da vida, normal. E passou a semana, no outro final de semana tinha um time de sábado, e naquela época tinha os 2 quadros. Então, o segundo quadro mais fraquinho e o primeiro quadro é os mala, né? E aí eu fui no jogo de sábado e deixaram eu jogar o segundo quadro. Aí entrei, segundo tempo, fui bem, joguei, meti bola na trave e tal, e quem tava lá, o treinador do time de domingo. Ele tava assistindo. Quando foi à noite, fui na pizzaria trabalhar, falei, Canguru, amanhã eu posso ir no jogo com você? Pode, assistir, né? Sim, já fui. Assistir. Aí, beleza, cheguei na padaria de manhã, o que aconteceu? O treinador olhou pra mim e falou, ô, neguinho, pega a sua chuteira que você vai jogar. E aí, cara, coincidentemente, fomos pro jogo, eu lembro até hoje o campo, lá no campo do Beira-Rio, ali em Interlagos, o atacante esqueceu a chuteira dele. Voltou pra buscar a chuteira, sobrou a vaga, eu entrei, titular. Cruzei e o cara que eu trabalhava fez o gol, dei assistência. O Canguru que fez o gol? O Canguru fez o gol. Depois disso aí, nunca mais saí do time. Nunca mais saí e comecei... E aí eu sempre fui... Uma das minhas qualidades era a velocidade. Tá. E quando eu comecei a jogar campo, aí eu me apaixonei, porque todo aquele espaço para correr. E aí eu entrei de cabeça no futebol de campo e comecei a jogar no União. E do União foi surgindo oportunidade para jogar em outros lugares.
eu comecei a jogar com a rapaziada não sei se pode falar nome aqui Pode de clube falar, e tal, pode falar. do Banespa. Sim. Eles tinham um time de veterano que eles jogavam de sábado de manhã. Tá. Só que todo sábado tinha time que eles iam enfrentar e tinha moleque mais novo do outro lado. Tá. E aí eles começaram a me levar. Falava, Pô, vamos levar o Thiago, exato, porque todo time que a gente enfrenta tem um cara mais novo, vamos ter um nosso. Tá. Aí já deixaram claro pra mim, ó, Thiago, quando tiver cara mais novo, você joga. Quando não tiver... Meu, e pra mim, tá no meio dos caras era gratificante, eu tava de boa. Então, o dia que eu não jogava, eu tava feliz do mesmo jeito. Só que nos jogos que eu entrava, cara, pô, como era veterano, e aí, às vezes o cara queria fazer linha de impedimento, eu fazia 3, 4 gols por jogo, assim, e aí eu fui chamando a atenção das pessoas, né? E você jogava na frente? Jogava na frente, no começo da carreira eu jogava na frente. Tá. E aí, através desse time do Banespa, eu conheci um empresário. Na época, ele foi me ver jogar ali naquele campo da Marginal Tietê, acho que era um parque ecológico da Sabesp, agora tá fechado, eu passo na frente lá, o Matagal tomou conta. E aí eu fui nesse jogo, ele foi ver esse empresário, eu fiz 3 gols, aí ele me chamou, a gente já fez contrato, reconheci firma no cartório, eu muito novo na época, e aí ele me levou pra Jalesense. Jalesense. Lá em Jales. Primeira viagem minha, tinha acabado de completar 18 anos. E sua família é tranquila? E minha mãe, assim, me criou sozinha, né? Criou os 4 filhos sozinha, não tive a presença do pai. E eu morava num barraco de madeira, então tinha uma vida muito difícil, assim, por isso que eu trabalho desde criança, sempre trabalhei. Sim. E aí quando eu fui pra Jales, eu saí de casa assim, vou ficar rico. Vou ficar rico, vou voltar jogador e ponto, já era. Achei que já era. Já? Cara, cheguei lá em Jales, treinei a semana inteira, só que aí eu me vi que eu era júnior. Não ia ter salário, não ia ter nada. Aí eu peguei, fui no orelhão, liguei pro telefone lá do bairro, né? Naquela época era os orelhão, liguei no orelhão, pedi pra chamar minha mãe. Minha mãe atendeu, eu falei, mãe, eu vou embora. E minha mãe falou assim, não, meu filho, vai viver sua vida, vai viver seu sonho. Eu falei, não, mãe, eu não vou ter salário. Aí eu tô trabalhando, eu ajudo a senhora, tal, entrego pizza, eu ganho meu dinheiro, eu ajudo dentro de casa. Aí ela falou assim, não, meu filho, vai viver sua vida, não liga pra mãe. E aí eu desliguei, cara, comecei a chorar. Caramba. E eu falei pra mim mesmo, falei, não, se for pra passar fome, vamos passar fome todo mundo junto. Porque teve dias mesmo assim, Fred, de acordar de manhã e não ter o pão, cara. Ter que ir no vizinho pedir pão, ter que ir no vizinho pegar folha de cidreira pra fazer chá, porque não tinha café. Sabe, situação bem precária mesmo. E aí, cara, eu fui embora. Fui pra rodoviária, o gerente do clube foi lá atrás de mim, não faz isso e tal, porque o empresário tinha uma certa moral lá com eles. Eu, não, cara, vou embora, não dá, fui embora. Nesse ano, foi o ano que a Jalesense foi campeã da Bezinha, na época. E às vezes eu me pergunto assim, cara, se eu tivesse ficado lá, talvez poderia ter sido algo diferente. Só que eu voltei e um mês e meio depois minha mãe faleceu. Então tinha algo por trás que era pra eu voltar, você entendeu? Tinha que estar perto, né? Exato. E aí, cara, dali em diante eu voltei a trabalhar, né? Porque... Aí você meio que deu uma decepcionada. Exato, porque assim, tudo que eu colocava energia pra fazer era voltado pra minha mãe. Sim. Porque minha mãe... essa motivação. Exato, minha mãe passou várias dificuldades na vida e tudo que eu queria fazer era pra ela. E quando ela faleceu, foi um baque, foi um choque. E eu lembro que eu tava treinando lá no campo da Eletropaulo, ali na Robert Kennedy, com o irmão do... O treinador era irmão do Miller. Me fugiu o nome dele. Não é o Cocado que jogou no Vasco. Não, ele era... um outro que jogou... Ele jogou até parecido com ele. Ele parece muito comigo. E ele era treinador dele. Era treinador desse clube. Ele tava montando um time para jogar a Copa São Paulo, na época. E aí, como era próximo da minha casa, eu fui treinar lá, através desse empresário também. E foi dentro de campo que eu recebi a notícia, cara. Que eu tava treinando... Veio um colega, que não era meu amigo, veio um colega correndo dentro do campo me chamando e na hora, minha mãe estava internada, na hora eu falei, pode falar. Ele falou, não, você precisa ir pra cá. Eu falei, meu, pode falar, cara, eu já sei. Aí ele falou, sua mãe faleceu. Aí na hora, assim, eu fiquei em choque, peguei a bicicleta dele, subi na bicicleta dele e fui pra casa. Aí mais ou menos uns 4, 5 quilômetros, assim, de bike, sem ver nada na minha frente, não sei como eu cheguei. E quando eu cheguei na esquina da minha casa, que aí eu vi os vizinhos na porta, foi quando caiu a ficha. Aí eu joguei a bicicleta no chão e desabei. E ali naquele período foi um período muito difícil, assim, porque
aquela coisa que nem eu falei, né? A minha motivação era a minha mãe. O que eu sonhava era... Ela estava dentro do meu sonho, né? E aí foi um período que até meio que deu uma desanimada, mas não parei de trabalhar, porque eu sempre precisei trabalhar. Mas foi um momento que eu comecei a dar umas desviadas, assim, no sentido... Eu nunca usei droga, nunca bebi, não tenho nenhum vício. Uma revolta, algo assim. Mas eu comecei a sair e chegar a hora que eu queria. Tipo, porque minha mãe era muito rédea curta, controlado. E quando eu saía e não tinha ninguém me cobrando nada, eu comecei a sair. Tipo, voltava meia-noite, aí voltava 1 hora. Tiaguinho, eu vou dar uma pausa só pra você, porque a gente tem que fazer um intervalo. Mas a gente já volta no segundo bloco. O Tiaguinho vai continuar contando a história aqui, das suas saídas. E para falar mais da carreira dele, a gente veio aqui também para poder falar do Tiaguinho jogador e da música. A gente vai falar sobre isso. Já aqui no A Bola Não Para. Vida de empresário. Nesse programa vamos compartilhar com vocês histórias de sucesso e insucesso de empresários, empresas nacionais, empresas internacionais, de CEOs e grandes empresas que geraram renda e emprego nesse país. Se você quer conhecer esse programa, compartilhe conosco as nossas redes sociais e o nosso e-mail. Até lá. Estamos de volta, a bola não para você aqui no canal de São Paulo, que assiste através da Vivo TV, seja bem-vindo. Também pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e lá no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, você é bem-vindo no programa A Bola Não Para. Tô com o Tiaguinho aqui, que joga no Pioneer, grande time, é o Real Madrid da Várzea de São Paulo, é um time, uma grande estrutura. O Tiaguinho tá contando a sua caminhada, ele contava do falecimento da mãe, e aí ele começou a desandar um pouquinho em relação às saídas noturnas, era mais regrado. E aí, foi pra noite, Thiago? E aí fui pra noite, cara. Comecei a sair, voltava 1 hora, voltava 2. Quando eu fui ver, tava dormindo fora de casa. E aí chegou um ponto que minha avó me chamou a atenção, né? E eu caí em si e falei, pô, verdade, né? Eu tava colocando todas as minhas energias e os meus sonhos voltados pra minha mãe. Agora eu vou fazer pela minha avó. Sim. E aí eu lembro que eu tenho muita fé em Deus. Eu lembro que eu tava na minha cama e eu pedi pra Deus. Falei, ó, Senhor, não leva a minha avó antes de eu poder proporcionar para ela um conforto que eu não pude fazer pela minha mãe. E aí, cara, canalizei minhas energias nisso e aí retomei minha vida no eixo, sempre trabalhando ali. E eu lembro que em 2007 eu estava trabalhando na atual empresa que eu trabalho hoje, só que como promotor terceiro. E surgiu uma oportunidade de ir para Minas fazer um teste. No Minas Esporte Clube. Minas Esporte Clube, lá na cidade de Boa Esperança. Não, esse daí é de... Se eu não me engano, ele é de outra cidade lá. E aí fiquei 1 semana lá em avaliação, passei, aí vim embora, pedi as contas do trabalho, voltei pra lá, me profissionalizei, joguei o módulo 2 lá do Campeonato Mineiro. Em que posição? No ataque. No ataque. Porém, não tive salário, fiquei mais ou menos uns 5, 6 meses lá sem receber nada. Nada. Se alimentar? Não, o clube dava alimentação, proporcionava uma moradia muito simples, alimentação bem simples, mas não faltava. Se você quisesse ir pra rua fazer alguma coisa, um passeio... Não, aí não tinha nada. Era aquela coisa, né, do sonho, né? É aquela coisa assim que quem joga futebol sabe. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, o jogador ele tem que estar em atividade. Em algum lugar ele tem que estar. E eu fiquei ali muito nessa motivação. Alguém vai me ver, vai me ver. Sim. E aí, terminou o contrato, vim embora. Como eu não podia ficar parado, fui trabalhar, arrumei emprego, fui trabalhar. Aí eu lembro que eu entrei na Unisa, que era a Universidade de Santa Amaro, como office boy, eu tinha direito a 100% de bolsa. Aí, com 3, 4 meses de emprego, surgiu uma oportunidade de ir para o Paraguai. Já é início de 2008. Para jogar? Para jogar futebol. Era o time na época, era o time do Arce. Foi o primeiro time que ele treinou como treinador lá, que era o Rubio Nu. Sim. 2ª divisão do Campeonato Paraguai. E aí lá vou eu. Pedi as contas, você é doido, faculdade. Eu falei, faculdade eu posso fazer com 100 anos. Sim. Futebol, se eu não aproveitar agora, e fui embora. Cheguei no Paraguai uma quarta-feira, mais ou menos 5 horas da tarde, eu fui de busão, de ônibus, 24 horas de estrada. Cheguei lá em torno de umas 5 horas da tarde em Assunção. O rapaz
recebeu a gente na rodoviária, levou até um hotel. O combinado era um apartamento com toda a estrutura e a gente mesmo ia ter que fazer nossa alimentação e tal, porém ia ter a moradia garantida. Cara, quando ele deixou a gente no hotel, na hora eu falei, tem coisa errada. Aí outro menino mais novo, 18 anos na época, eu já tava com 21, e ele, não, cara, legal, time grande e tal. Aqui. Só que o hotel era um hotel só pra dormir, não tinha alimentação, não tinha nada. Cara, 5 horas da tarde, esse cara falou assim, ó, 9 horas eu volto aqui pra gente jantar. Esse cara foi embora, sabe quando que eu vi ele de novo? Nunca mais. O cara sumiu. Aí quando foi à noite, mesmo assim que deu 9 horas que ele não apareceu, peguei o menino e falei, quanto que você tem? Ele falou, tenho R$50. E eu tinha 30. Juntamos, deu R$80. Falei, dá aqui o dinheiro. Eu era mais velho, né? Fomos no mercado, trocamos pela moeda local, que era o Guaranis. Na época deu uns 180 mil Guaranis, que o real valia 2. E a gente ficou ali, cara, uma semana. Como eu já tinha passado uns perrengues na vida, então eu comprei pão e refrigerante. Eu falei, vamos... Exato, porque o pão vai inchar e o refrigerante também, a gente não vai passar fome. Sim. Cara, a gente ficou uma semana comendo pão e refrigerante no café da manhã, pão e refrigerante no almoço, pão e refrigerante na janta. E aí eu falei assim, cara, tô aqui agora. Eu não vou ligar pra minha família. E você não teve contato com o clube em nenhum momento? Nada. Você porque tava abandonado. Não sabia pra onde ir, assim, Exato. Onde ficava o clube, nada. Eu sou muito orgulhoso e eu sou muito teimoso. Tá. Eu falei, cara, eu não vou ligar pra casa pra falar que eu tô passando essa situação. Porque primeiro que eu vou assustar eles, minha avó de idade, e segundo que eles não vão ter também como me ajudar. Aí o que eu fiz? Comecei a treinar em volta do hotel, comecei a correr na rua. Eu falei, alguém vai me ver, de novo naquela ambição, alguém vai me ver. Comecei a correr em volta da rua, aí depois arrumei um campinho lá, comecei a fazer uns treinos com pedra e tal. E um dia o cara me viu. Como no Paraguai não tem muito negro, lá eles são mais... Chamou a atenção. Exato, um indígena, cabelo liso, eu chamei a atenção. Esse rapaz me abordou, perguntou o que eu estava fazendo lá, expliquei para ele a situação. Aí ele me pediu o telefone do rapaz que estava na nossa responsabilidade lá, passei para ele, ele ligou, não atendia e tal. Ele falou, ó, que clube que vocês iam? Eu falei, ia no Rubio Nu. Falei, tá bom, vem aqui tal hora na minha casa. Corri pro hotel, tomei um banho, acordei o menino, vamos. Esse cara levou a gente de porta em porta nos clubes no Paraguai. Sim. Porém, estavam todos os clubes da segunda divisão fazendo pré-temporada fora. E aí ele falou, cara, eu vou ajudar vocês, tá? Não se preocupa, vocês não vão ficar abandonados. Depois ele começou a pagar uma senhora ao lado do hotel, a gente se alimentava na casa dela. E aí ele levou a gente num treino lá, um treino esporádico lá, e aí ele viu a gente jogar e falou, cara, meu, vocês têm qualidade, vocês têm que ficar aqui e tal. Sim. Eu consigo pra vocês na clausura, né, que é a apertura e clausura, só que é só em julho. Eu falei, cara, nós estávamos em abril. Falei, se eu for embora, eu não volto. Sim. Se você arrumar um clube aí pra gente ficar e que dê a comida, pelo menos a comida e a moradia, eu fico. E aí foi o que ele fez, ele conseguiu um clube lá numa liga, a gente jogou essa liga, o cara deu moradia, deu estrutura, então era como se fosse um amador aqui, ganhava por jogo lá, 100 mil guaranis por jogo. E aí fiz amizade com essa família, a família Rolon, tenho amizade com eles até hoje, via Instagram, WhatsApp, a gente se fala. Mas aí você ficou por lá, mas não foi para um time Não, eu tinha, na época, a gente estava jogando essa liga e ele tinha um contato com um treinador no 3 de fevereiro, que é o clube da divisa ali da Cidade do Leste. E aí, quando estava chegando ali no final de junho para julho, esse treinador foi mandado embora. Já estava tudo certo para a gente se apresentar lá em julho. Entendi. E aí ele não fez uma boa apertura e aí acabou caindo. Aí, na hora que ele caiu, automaticamente desabou as esperanças, né? E aí terminamos o campeonato local que estava jogando e vim embora. Aí vim embora e... E aí você foi começar a jogar pra cá, várzea aqui, tudo assim. Voltei pra casa, final de 2008. Aí conheci um empresário, assinei contrato, bonitinho. Falei, agora vai. Fui pro Mato Grosso, cidade de Cáceres, de busão, 2,5 de viagem. Cheguei lá no Mato Grosso de madrugada, de domingo pra segunda, na segunda de manhã. Ele levou daqui comissão técnica e jogadores pra lá. Então eu falei, meu, tá tudo certo. Sim. Beleza. Passei as festas aqui, me apresentei lá depois, no dia 5 de janeiro de 2009. No dia que eu cheguei, acordei de manhã, um movimento estranho, falei, meu, tem alguma coisa errada. Não tem treino, nada, não tinha treino. No dia que eu cheguei, resumindo, a parceria foi desfeita. Tinha 2 clubes na cidade, Cáceres e Cacerense. Sim. O Cacerense mandou a comissão técnica dele embora,
veio... E foi pro Cáceres. Exatamente. A nossa diretoria desfez a parceria e mandou todo mundo embora. E pegou do foi lá time. no Cácerense e trouxe todo mundo. E aí vocês ficaram sem time. Aí, exatamente, porque a gente tava no Cácerense, né? Aí eu falei, Aí passamos um dia, cara, assim, a segunda-feira toda, largado, porque já tiraram a gente da pousada. A gente foi pra rodoviária, ficamos despejados na rodoviária, mala, um monte de jogador. Não é uma cidade que tem ônibus toda hora, então tinha que esperar. Aí foi reportagem local lá e tal. Dormimos no chão numa igreja, um pastor acolheu a gente dentro da igreja. Aí eu falei, caramba, vindo do Paraguai, uma dificuldade agora aqui, no primeiro dia, essa dificuldade. Só que eu, teimoso, cheguei no empresário e falei, cara, é o seguinte, mandou todo mundo embora do nosso time, não mandou? Mandou. Pegou de lá, não pegou? Então lá não tá sem ninguém. Aí ele falou, mas você tem coragem? Eu falei, eu já tô aqui, cara. Se eu for pra casa, eu vou ter que parar de jogar. Eu não quero parar. Aí fui pro outro time. Fizemos um teste lá, passei e fiquei lá. E joguei a primeira divisão do Mato Grossense. Eu sei, a caminhada, o Thiaguinho tem muita coisa pra contar, mas eu quero tocar nesse assunto. A gente tá no final já da entrevista, Thiaguinho. Sim. Mas eu quero que você fale do rap. Sim. O que o rap representa pra você? A gente tem 3 minutinhos. Tá. O que o rap representa pra você? A gente vai colocar até um pouquinho do você cantando o rap. Tá bom. Mas é exatamente esse sentimento, todas essas frustrações, alegrias, você canaliza também pra música. Sim, exato. O rap, na verdade, o rap e o futebol, eles salvaram a minha vida das coisas erradas, né? Tá. Porque eu ouvia o rap e entendia a mensagem da letra e direcionava o meu caminho pro caminho correto, né? Então, uma música que eu falo assim, que foi minha faculdade, foi Fórmula Mágica da Paz, dos Racionais MCs, que quem ouve a letra daquela música e compreende toda aquela mensagem, você fala, pô, faz sentido, é tudo que eu vivo na periferia. E a música, ela tá muito relacionada à minha vida, né? Assim, eu escutei a primeira música em 92, Pânico na Zona Sul, e dali eu falei, cara, esse cara tá falando da minha vida, ele tá falando que eu vivo. E em determinado momento, me identifiquei de pronto, em determinado momento formei um grupo de rap com amigos, chegamos a gravar uma coletânea na gravadora e tal, pedia nossa música na rádio, na época aquelas rádios piratas, a gente ia no orelhão, ligava, toca a música tal e tal, e foi um momento bacana da minha vida. Depois eu fui pro futebol, que era o meu sonho, minha paixão, e agora nesse período de pandemia, onde não se podia praticar o futebol, com espaço vazio, eu falei, cara, eu preciso ocupar minha mente, preciso me manter ativo. Foi quando eu voltei a escrever, e aí fiz uma música chamada Bola Véia. Para a rodada desse final de semana, já falei com a WD, falei com a Pontual. Afinal, sem árbitro não tem jogo, né, mano? Paixão do brasileiro, herança que vem do berço todo sábado e domingo, aquele futebol maneiro. Só menino bom, tamo junto e misturado. Tem Danone, tem refri, sempre rola um churrasco. Da sul pra leste, da norte pra oeste, semiprofissional. Tem time que investe em material de qualidade. A concorrência cresce, CM, Moip, King Uniex. Ainda paga jogador? Paga por jogo ou paga por mês? Na Várzea não tem contrato, o aceito é das antigas. Um aperto de mão, a palavra e um abraço, mas tem time que prefere manter a tradição. Aqui se joga por amor, por dinheiro não, futebol raiz. Viva a bola véia, jogamos na grama, jogamos na terra. Ganhamos destaque, viramos matéria. Que legal, que bacana. Poxa, Thiaguinho, bom conhecer a sua história. Eu sei que você tem muita história para contar e tem aí, a gente percebe. Sim. Eu vou te convidar com certeza outras vezes pra gente continuar a contar essa história. E é legal que você consegue juntar duas coisas, né? Futebol e música sempre tiveram muito próximos, Exato. Né? Música de futebol, futebol tendo inspiração da música também, dos movimentos. E é muito legal conhecer Exato. a sua história. E tá no Pioneer, já tá voltando a jogar? Já jogou? Cara, ainda não tá de forma oficial legalizado, mas aos poucos as coisas já estão retomando. Eu tô brincando um racha com os amigos de segunda-feira para não ficar parado. Acabei ganhando aí 5 quilos nessa pandemia. Todo mundo acho que engordou, sim, né? Sim. Mas aos poucos as coisas vão voltando ao lugar. Acho que em primeiro lugar é a saúde e a vida das pessoas, né? Então, falo muito isso com os amigos, né? O importante é a gente sair bem dessa. Se a gente chegar em 2021 com vida, com saúde, estamos no lucro, é levantar a mão e agradecer. Thiaguinho, prazer conhecê-lo. Sucesso, boa sorte pra você. Obrigado, viu? Legal, muito legal. Conversar com o Thiaguinho, saber um pouco mais da Várzea, a caminhada, os sonhos. Sonho de ser jogador de futebol, às vezes não dá certo no clube profissional, mas dá certo na Várzea, ele faz sucesso na Várzea, o Thiaguinho com o Pioneer. Falamos com ele, é nosso convidado dessa semana, e semana que vem voltamos com mais A Bola Não Para pra você.